hoje no programa Cidadania em Pauta, o assunto é pirataria e os problemas que este crime acarreta. O nosso convidado é o delegado da Receita Federal em Araçatuba, Tarcís Araújo Bueno. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Fátima, pela essa abertura, para a Receita estar falando sobre suas atividades. Ok. A gente começou falando, bom, a pirataria é um crime incontestável, mas ele tem uma certa... A população não vê isso de uma certa forma como crime. O senhor poderia definir, então, o que é pirataria? Bom, a pirataria nada mais é do que você está se apropriando, de um invento de alguém, a pessoa criou um determinado produto ou uma obra intelectual e você está utilizando disso sem a devida autorização. Essa prática causa um dano muito grande para a sociedade, além do própria pessoa que criou esse produto. Bom, a gente ouve falar em pirataria, lembra de piratas do mar, Hoje ficou muito mais extenso o campo de atuação, Realmente, apesar de que nós estamos aí com a pirataria no mar também, nos mundos de hoje, mas esse termo tem sido utilizado também para o comércio ilegal, desses produtos sem a devida autorização do detentor da sua invenção ou da sua marca. Bom, e o que isso traz de malefícios? Bom, primeiro que a gente deve estar frisando é o dano com referência ao emprego, Você deixa de estar gerando empregos no país para gerar em outro país. Nós temos aí danos contra o meio ambiente. Nós temos diversos produtos que são importados, que são produzidos sem a devida tecnologia e você traz isso para o país, como é o caso das baterias, que possuem metais pesados, e isso daí você joga de qualquer maneira no meio ambiente, então você causa um prejuízo muito grande para o país. Nós temos também questão de saúde pública, o produto não preenche os requisitos para ser comercializado no país. Nós temos também que olhar que a margem dessa negociação envolve recursos, e esses recursos estão à margem de qualquer acompanhamento fiscal. E esse dinheiro é utilizado depois para atividades ilícitas. Então nós temos que verificar isso num conjunto e chega-se à conclusão de que isso é maléfico para a sociedade brasileira. O senhor falou bastante em trazer produtos de outros países, mas a pirataria é só considerado produtos que entram no país ilegalmente? Não, é que nós, na Receita Federal, a atividade nossa não é o combate à pirataria em si, Nas atividades de repressão ao contrabando e descaminho, nós deparamos com produtos que estão nessa condição. Nosso dever é tirar esse produto do mercado. Mas essa atividade de combate à pirataria, ela envolve polícia civil, ela envolve todos os fiscos estadual, federal, o municipal, a polícia federal, assim, é de toda a sociedade o combate a essas atividades ilícitas. Bom, e diante da sua experiência, isso é uma prática que vem crescendo? Sem dúvida, no ano passado, nós fizemos 454 apreensões, totalizando um valor de mercadoria de 6,5 milhões. Durante 2007, nós fizemos acho que 150 apreensões por volta de 3,5 milhões. Então você vê, cresce e cresce de uma forma desordenada, e ainda mais num período desse que nós estamos atravessando aí, que é a de crise econômica, Bom, e esses produtos vêm de onde? Bom, o que nós aprendemos aqui, grande parte vem do Paraguai, entra por intermédio dos nossos países aí limítrofes, E como que é o trabalho de vocês, nesse sentido, de impedir, que esses... Bom, nós temos um trabalho aí, nós temos um trabalho aí muito grande com a polícia rodoviária, A polícia rodoviária aqui da nossa região, ela está presente em quase todas as apreensões. 24 horas por dia, esse pessoal está aí protegendo a nossa região, e eles fazem as apreensões, de maior parte do que vem por terra, e encaminha para a Polícia Federal, que posteriormente leva à Receita Federal. Bom, que tipo de produto que entra no país?
Bom, hoje o que está liderando a pauta é o comércio de mídia eletrônica, tá? Cigarros e produtos de cosmético. Então, cada época você tem um produto que passa a predominar. Ou seja, aquilo que a sociedade está consumindo é que se dá preferência em estar trazendo. A questão, por exemplo, dos cigarros, né? O senhor falou dos malefícios à saúde. As pessoas não têm noção, por exemplo, do que estão fumando quando compram um cigarro desse. Já tem trabalho realizado de que esses produtos aí hoje provocam um dano muito grande à saúde. Tem bactérias, nossa, tem... Além de todos aqueles produtos naturais do cigarro, né? Mais alguns. Mais alguns. Não tem nenhum controle de qualidade. Só para vocês terem uma noção, nós, até dia 13 de abril, nós fizemos a destruição do que foi apreendido esse ano, a partir do dia 2 de janeiro, nós destruímos 858 mil maços de cigarro. Mas não é só o cidadão comum que adquire esse tipo de produto. Os estabelecimentos, as fábricas também adquirem produtos que entram ilegalmente no país? Não, filho. Essa mercadoria já vem para ir para o varejo. É só esse tipo de comércio. Bom, qual que é a diferença entre pirataria e contrabando? Bom, então vamos deixar bem claro. Contrabando é você trazer uma mercadoria do exterior que não tem permissão legal para entrar no país. Aí é contrabando, tá? Você não pode trazer armas, você não pode trazer alguns produtos nocivos, tá? Drogas, tal. Então aí seria o contrabando. O descaminho, tá? É outra palavra aí que a gente utiliza que confunde com contrabando. O descaminho é você está autorizado a trazer a mercadoria, mas você não apresenta essa mercadoria na hora que você entra no país. Porque para você entrar no país, existem pontos habilitados onde você entra e apresenta a mercadoria para uma autoridade fiscal conferir essa mercadoria e dar entrada nela regularmente. E por que as pessoas utilizam? Então elas não vão pagar imposto, é isso? Qual que é porque já a intenção, a mercadoria é autorizada a entrar no país para consumo próprio, não para comercializar. Para comercializar, você tem que fazer uma importação regular. Ok. E o senhor estava falando que a pirataria também tem outro nome, né? Fala assim, na contrafação, né? O contrafeito, o produto é imitação de um outro. Bom, que tipo de sanções cabe a uma pessoa que faz a pirataria? Bom, primeiro que nós aprendemos a mercadoria. Na área fiscal, aprende a mercadoria, é dado perdimento a essa mercadoria. Depois ela vai responder processo penal, tá? Que é previsto no Código Penal, acho que no artigo 184, por aí, são crimes contra a propriedade industrial e intelectual, além do crime de contrabando. E você tem também hoje, nós já temos casos aí, dos detentores da autorização de comercializar esses produtos estão entrando com ação de perdas e dano contra a pessoa que comercializa ilegalmente esses produtos. Isso é uma boa saída, né? Sem dúvida. O que o governo tem feito, então, para coibir essa prática, ou este crime? Bom, tem se intensificado as atividades de repressão ao contrabando e ao descaminho, né? Foi aparelhado o órgão, de tal forma que hoje a Receita tem 2 helicópteros que cobrem todo o território nacional. Nós temos 32 lanchas protegendo nossos mares, rios. Inclusive em Araçatuba nós temos uma sediada aqui, do qual nós já realizamos os cursos para estar operando essa lancha. Nós temos scanners que permitem você verificar o conteúdo de uma carga, de um container, de um caminhão-baú ou qualquer outro tipo de veículo, identificar os produtos que estão sendo carregados ali dentro daquele veículo. E acabaram de fechar a licitação na sexta-feira para mais 32 scanners. Bom, o caminho que eles usam para trazer é bem diversificado, então, né? E a gente tem que estar progredindo também, né? Então, dia a dia, a gente está trabalhando nesse sentido. Você vê que, recentemente, aí, foram apreendidas, acho que 20 pistolas, né? Com mira até de laser, que estava dentro de um tanque de combustível de um veículo. Inovações, quer dizer, o pessoal que trabalha com isso tem treinamento? Como que é feito?
Esse caso aí foi apreendido pela polícia rodoviária. Esse pessoal tem um feeling de olhar pelo comportamento da pessoa que ela está cometendo alguma atividade ilícita, como tem os nossos colegas que trabalham em portos, né? Ele começa a olhar ali o determinado passageiro que vem do exterior, se ele está trazendo mercadoria acima do que deveria ou não. Então, pelo comportamento, você já separa. Bom, e o pessoal que atua nessa área é o suficiente? Não. Do jeito que as coisas estão crescendo aí, não. A necessidade, inclusive, nós temos o caso aí de alguns portos nossos de fronteira que está praticamente desguarnecido. Nós temos 2 ou 3 colegas, mas já está sendo viabilizado concursos, né, para suprir essas necessidades. O que existe é que nós estamos aí num processo de contenção de despesa, se podemos chamar isso como despesa, mas se não há disponibilidade de recursos, como você está colocando pessoas, né? O governo não pode estar assumindo maiores ônus aí. Bom, a Receita Federal é rígida na questão de repreender essa prática? Não vamos dizer assim, usar o termo rígido assim, nós cumprimos a lei, tá? Existe o ordenamento legal e em face disso nós aplicamos a lei. O que está ali na lei é que nós fazemos. Bom, e a estimativa, o senhor tem uma estimativa de quanto se perde no Brasil por causa da pirataria? Não, a gente tem alguns estudos aí, por exemplo, que diz que 33% do cigarro comercializado no país decorre da atividade de contrabando. Nós temos aí alguns estudos aí realizados por empresas, né, que são prejudicadas com a comercialização, de que diz que determinados produtos aí chega até a ser 32%, até 40%. Isso é muito dinheiro, né? Envolvido nessa questão. Sem dúvida, né? Vamos analisar aí o caso das mídias eletrônicas, né? CD, DVD. Vejam o número de empresas aqui que nós tínhamos há 5 ou 6 anos, vamos muito longe, não, 5, 6 anos, e o que nós temos hoje aí comercializando esses produtos. Realmente. Bom, o senhor estava me dizendo que até esse tipo de pirataria está com os dias contados, né? Dos DVDs e dos CDs. Eu estava lendo alguma reportagem que parece que nós vamos começar a ter aí, a pessoa vai poder comprar de sites, né? Da própria gravadora, o direito de ele mesmo vai montar o seu CD, DVD, né? Mas talvez não impeça também de repassar, né? Aí já... Bom, as pessoas vão descobrindo meios de burlar, né? Mas um caso mais questão de comercialização, né? O que nós temos que ver também é que as empresas produtoras têm que ter uma maior vigilância sobre os seus produtos, porque não é aceitável, por exemplo, alguns filmes nem acabam de entrar no mercado nacional, já está sendo produzido no exterior. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que as empresas tenham uma maior vigilância sobre sua produção. Ok. Bom, e esses produtos que a Receita apreende? Para onde vão? O que fazem com eles? Quero que o senhor me responda depois do intervalo. A gente volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil.
Hoje no programa Cidadania em Pauta, o assunto é pirataria e o nosso convidado é o delegado da Receita Federal em Araçatuba, Tarcís Araújo Bueno. Bom, a gente terminou o bloco anterior perguntando para onde vão os produtos apreendidos. O senhor poderia me responder? Pois não. Bom, é feita a apreensão desses produtos, tá? Nós damos um prazo para a pessoa contestar, como houve ingresso, se está documentado, se está cobertado, ele apresenta a sua defesa. A gente analisa, chega-se à conclusão de que aquela mercadoria entrou em vistamento paisente, devolve, mas geralmente ocorre o contrário, então é aplicada a pena de perdimento dessas mercadorias, ou seja, mercadorias e veículos passam a pertencer à União. Depois, nós damos a destinação a esse produto. De que forma? Como o bem já é da União, se esses bens são de interesse de algum órgão público pertencente à União, são incorporados para a União. No caso de veículos e mercadorias. Mercadorias essas que preenchem os requisitos de serem utilizadas no país, tá? Se não forem, serão destruídas, observando-se as normas do meio ambiente. Depois, para os órgãos públicos estaduais, depois os municipais e, por último, as entidades filantrópicas. Bom, é um processo bastante burocrático, parece, né? Sem dúvida. Muitas vezes a pessoa passa e vê em alguns pátios nossos, vê que é um monte de veículo apreendido e acha que já estaria à disposição. Não. Muitas vezes tem determinadas atividades aí que a gente aplica a penalidade, uma multa, né, regulamentar. E a pessoa paga essa multa e leva o veículo, em alguns casos, principalmente veículos de transportadora. Tá? Bom, só para a gente ter uma ideia, nesses trâmites todos, quanto tempo leva? Depende. Porque muitas vezes essas pessoas estão domiciliadas lá no Pará e você há necessidade de você mandar o processo para lá para a pessoa tomar ciência do processo. Então, tudo isso daí é feito de uma forma transparente, é dado o devido processo legal. A pessoa tem direito de verificar o processo, de contestar. Tá? As mercadorias apreendidas, por exemplo, aqui na região, ficam aqui? Não, elas vão para depósitos regionais. Tá? Nós temos aqui depósitos somente de passagem, elas vão para depósitos regionais em todo o estado de São Paulo. Bom, o senhor acredita então, se houvessem leis mais rigorosas, existiria menos pirataria no Brasil? Eu acho que o problema do nosso país não é lei, não, tá? Isso daí é uma questão de cidadania. Eu acho que cada um de nós temos que incutir dentro de nós, pensarmos um pouco em termos de sociedade, em termos de país. Não adianta nada você estar aí abarrotando os nossos órgãos de processo, coisas nesse sentido. Então, a sociedade tem que ver que ela está adquirindo um produto ilegal, que ela está contribuindo para que seja realizado um crime. Então, eu acho que a sociedade dizer não à pirataria é o principal objetivo. Não tenho dúvida, né? Não só isso, mas há diversas coisas que fogem aí do nosso comportamento normal, né? Associar a pirataria à violência, à prática da violência, de crimes, é uma saída, na sua opinião? Eu também acho, porque você tem que analisar determinados produtos aí, por exemplo, armas, né? Brinquedos que imitam armas. Você estaria incentivando a violência. Você poderia estar uma pessoa com um brinquedo desse, tem hora que parece uma arma de verdade e está utilizando isso em assalto. Então a gente precisa rever isso daí. Então eu acho que realmente a gente pode estar vinculando, sim. Bom, e é possível punir o consumidor? Olha, aí já foge um pouco do aspecto nosso tributário, mas eu acho que sim. Eu acho que, se me faz memória, o artigo do Código Penal fala que quem está de posse responde também por isso. Bom, e a pessoa que tem essa consciência, se ela quiser denunciar, como ela pode fazer? Bom, a denúncia, vamos deixar bem claro, né? A denúncia que leva as pessoas que realizam essas atividades ilícitas, é bom estar comunicando a qualquer órgão de repressão, tanto a Receita, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que a gente vai realizar o combate. Agora, nós temos que ter noção de que nós somos um número reduzido de pessoas envolvidas nessa operação, em
envolvendo todos os órgãos. Então nós temos que trabalhar num processo macro, fazer grandes apreensões. Bom, senhor, vamos voltar um pouquinho ao assunto das mercadorias apreendidas, né? Existe um destino útil para as mercadorias que estão com a Receita? Por exemplo, as máquinas caça-níqueis, né? A gente tem ciência de que existem várias que foram apreendidas pela Receita. O que é feito com esse produto? Bom, no caso da máquina caça-níquel, ela foi em decorrência de uma ação popular, né? Nós temos aí, acho que por volta de umas 200 máquinas, 232, se não falha a memória, e essas máquinas, por exemplo, você pode estar transformando em um equipamento para inclusão digital. E para isso nós necessitamos de parceria de órgãos públicos, porque a determinação nossa é que isso daí seja revertido em prol de inclusão digital via Secretaria de Educação. Nós procuramos já alguns municípios, né, e estamos tentando vender essa ideia, porque você precisa aplicar alguns valores, né, para você ter esses equipamentos. A outra questão também na mercadoria em si, fugindo um pouco da caça-níquel, é da utilização dela pelas entidades filantrópicas. Nós tínhamos um trabalho aí de estar destinando a mercadoria para a realização de bazares. A partir desse ano foi proibida a utilização de artifício, tá? Só podemos destinar mercadorias que a entidade vai utilizar no seu dia a dia. Ela não pode mais comercializar. Por quê? Se nós apreendíamos uma mercadoria de fulano, que ela não poderia estar revendendo no país, como é que a gente repassa para a entidade para revender? Então, moralmente, não tem sentido, não tem né? Sentido. Mas quer dizer que a Receita pode doar produtos apreendidos? A Receita tem feito essas doações constantemente. E além desse tipo de trabalho, vocês têm algum tipo de serviço com as entidades assistenciais? Nós temos um programa que estamos trabalhando com as entidades, do qual permite que essas entidades fizerem um trabalho via Condica. Ela consegue aí por volta de 1 milhão, tá, de recursos para estar aplicando nas entidades, que é a dedução do imposto de renda. Então, nós temos esse trabalho aí junto com as entidades. O que nós fazemos? As entidades procuram determinados segmentos da sociedade e nós vamos lá e explicamos como é que a pessoa pode estar destinando uma parte do seu imposto de renda em prol daquela entidade. E esse serviço tem sido procurado? Como que tem sido a aceitação? Tem, graças a Deus tem aumentado bem na nossa região. Poderia até ser bem mais atuante, né? Hoje eu estava até vendo uma revista antes de vir para cá, do qual uma entidade tem até a doação mensal via cartão de crédito. E o que depende para que isso aconteça? Necessita que essas entidades movimentem, né? Procurem a sociedade, porque tem que procurar você, tem que procurar nós lá na Receita, as pessoas que têm condições de destinar para estar destinando esses recursos. E esses recursos é nada mais do que você está pegando. Vamos supor, você vai pagar R$100 de imposto de renda. Você pega R$50 e repassa para a entidade e tal. Em vez de ser dividido num bolão total no país, você deixa o dinheiro aplicado no seu município. Bom, voltando um pouquinho novamente à questão das mercadorias apreendidas, os leilões também acontecem. A Receita faz leilões, né? A Receita faz leilões, mas esses leilões hoje são voltados para mercadorias em grandes lotes, né? Valor. Então, nós aqui no caso em Araçatuba, nós não temos assim quantidade expressiva de determinados produtos. Então, a gente tem que deixar ir acumulando, quando dá, a gente faz esses leilões. Esses leilões hoje são realizados em Santos, em Araraquara, Bauru. Que tipo de produtos que participam de leilões? Equipamentos eletrônicos. O que mais que nós temos? Uma quantidade grande de vara de pescar. No caso de carros mesmo, são destinados para o Estado, eles não passam para leilões. O que existe hoje é o seguinte: carros de luxo, tá? Carro que pode estar ostentando aí, vamos supor,
um carro automático, uma Hilux automática, um carro importado automático, esses daí a tendência agora é ser encaminhada para leilão. Ou seja, se o Itamaraty, a Presidência da República não vai utilizar esse veículo, a destinação deles será leilão. Bom, e quem que pode participar desses leilões? Bom, esses leilões na época eles são abertos, né, para pessoa física ou jurídica. No próprio edital já diz quem pode participar. Bom, e quem quiser entrar em contato com a Receita Federal e trabalhar, quiser um convênio com a Receita nesse sentido de trabalhar entidades, como o senhor falou, como que deve proceder? Não, sempre a Receita, estamos à disposição, pode me procurar, tem o nosso adjunto lá, o Dr. Carlos, a Margarida Lopes, que é a nossa assessora de comunicações. Então nós sempre ali temos alguém lá no gabinete que vai prestar essas informações. Chegou lá, procurou a nossa secretária, sempre terá alguém que vai conduzir esse processo. Bom, quanto à questão da pirataria, a gente falou sobre a importância da sociedade estar ciente do problema que a pirataria acarreta nos vários setores. Eu queria que o senhor aproveitasse o espaço para fazer esse tipo de conscientização para as pessoas que estão nos escutando e nos vendo. Bom, esse trabalho não é só nosso, né? Primeiro nós temos que agradecer aqui esse espaço aberto, que vocês estão nos ajudando muito, tá? Ajudando a sociedade. Se todos os órgãos de imprensa, se todas as pessoas que formam opinião fizerem esse trabalho, se esse trabalho for feito na própria como matéria transversal na área de educação, nós vamos estar conduzindo esse país para uma melhor integração entre o fisco e a sociedade. Porque olha lá o leão como se fosse um animal que vai devorar, mas o leão só ataca na hora da fome. E é um trabalho que o objetivo é o bem comum, né? Nós trabalhamos para a sociedade, né? A sociedade nos delega essa atividade, então nós trabalhamos ali de acordo com que a sociedade, as decisões políticas do nosso país, né, que é o nosso Congresso, a Presidência da República, ali, então nós obedecemos aquelas determinações. Bom, então não precisa ter medo do leão. Não. Bom, e quem quiser entrar em contato com a Receita Federal em Araçatuba? Isso, é só nos procurar lá na Delegacia da Receita Federal, localizada na Rua Miguel Capucci, número 60, ou quem for de outros municípios, né? Nós temos a agência da Receita Federal em Lins, em Penápolis, Andradina, Pereira Barreto e Jales. Bom, tem um e-mail que as pessoas possam entrar em contato? Bom, eu tenho um aqui do senhor, né? Mas da Receita... Não, até a gente não deixa de estar divulgando o e-mail, porque não começa a ter os ataques, né, de pirataria, tá? Então esses pessoais aí, a gente só utiliza mesmo em contato com as imprensa. A Receita em si não tem, então, um e-mail. Não, mas é o telefone. Ela tem o Fale Conosco, né, a ouvidoria e tal. Mas esses casos de mercadoria, a gente prefere que haja o contato pessoal, que é para a gente saber qual é a entidade, para a gente estar avaliando, porque não é uma entidade vai lá e simplesmente solicita, acha que está garantido, tá? Nós vamos analisar o projeto dessa entidade, nós vamos analisar a existência ou não desse bem, tá? Então é feito toda uma pesquisa, não é... É um trabalho sério. É um trabalho sério, porque nós estamos simplesmente pegando um bem que é da União e repassando para alguém. E nós temos os nossos órgãos aí de vigilância, Tribunal de Contas, Ministério Público e as próprias Corregedoria da Receita. Ok, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Nós que agradecemos, né, em nome da Receita Federal, de estar participando desse projeto, tá? E estamos à disposição, na hora que vocês precisarem da gente, é só nos convidar que a gente vem aqui falar. Ok, muito obrigada. E você pode também dar a sua opinião sobre o nosso programa ou dizer o assunto que você queira que seja discutido aqui. O nosso e-mail é cidadaniaempauta@câmaraaracatuba.com.br. Eu conto com a sua participação e sua audiência no próximo programa. Até lá!